A minha experiência com poltergeist foi no ano passado, 2024. Eu me lembro que eu, minha mãe e meu irmão, nós estávamos morando, acabado de alugar uma casa. Então chegou uma pessoa conhecida nossa, oferecendo uma casa onde ali o proprietário tinha alugado e não tinha ninguém morando, e ele ofereceu ali pra gente morar nela. Mas aí eu me lembro que a gente ficou um pouco confuso, né, por causa que a gente tinha acabado de alugar aquela casa e fazia pouco tempo, poucos dias, e a gente ficou confuso, mas aí a gente ficou tentado, né, não iríamos pagar contas, não iríamos pagar o aluguel, nós iríamos morar ali de graça. Então a gente ficou assim meio indeciso, principalmente minha mãe. Então a gente meio que ia pensar ali sobre aquela situação. Até que foi passando os dias, né? E eu me lembro que quando eu vi sobre tudo isto, né? Eu fiquei com algo muito ruim dentro de mim, uma sensação muito ruim, como se aquilo tudo fosse bom demais para ser verdade. Então, a minha mãe também, ela ficou um pouco confusa, ficou bem confusa em se mudar, porque por causa do trabalho, né? Por causa que a gente tinha acabado de alugar também ali. Então a gente ficou confuso, a gente deixou para passar o tempo para a gente decidir. E eu lembro que quando a gente decidiu, né, a gente falou com a pessoa, a gente foi ver a casa, era uma casa muito grande, no primeiro andar tinha um banheiro, na parte de trás também onde a gente lavava as roupas tinha outro banheiro, no segundo piso tinha mais um banheiro, e na suíte, que era o terceiro andar, tinha outro banheiro, então totalizando era 4 banheiros nesta casa. E era uma casa grande com muitos compartimentos, também tinha ar-condicionado lá, era só chegar praticamente e se instalar ali. Então a gente foi olhar, quando a gente olhou a gente gostou muito, né? A gente decidiu ficar nessa casa, morar nela. Eu me lembro que no começo, né, tava tudo bem e a gente tava morando, quando a gente tava morando lá, eu me lembro que algumas coisas começaram a dar errado. Por exemplo, a luz, ela foi cortada, a energia foi cortada, a água também. Então só tinha uma parte que tinha energia naquela casa. Então a gente tinha que dar um jeito ali para dividir a energia, né, para ter um pouco de luz naquela casa, porque a outra parte era escura. No segundo piso também tinha luz, mas a gente não ia para lá, a gente não usava lá. Então a gente só usava o primeiro andar. Aí, nesta casa, né, quando aconteceu tudo isso, a gente gastou muito com a água, principalmente, com religamento de água. A gente gastou muito, muito mesmo. E eu me lembro que, eu não sei se foi antes de tudo isso ou depois, a gente começou a perceber que o segundo andar ali, mesmo as portas, as janelas estando trancadas, fechadas direto, e a escada era assim, uma escada assim, aqui tinha um espaço para descanso, depois ela subia novamente para cá. Então ali só vivia fechado as janelas, porque ninguém usava lá. Eu me lembro que quando eu subia lá, até mesmo a minha família, né, mas eu falando por mim mesmo. Eu me lembro que quando eu subia, né, nesse andar, eu tinha uma sensação de que eu estava sendo observado, seguida. Então isso me fazia apressar os passos e descer para o andar de baixo rapidamente. Então a gente pouco usava lá. Mas eu me lembro que até mesmo na própria luz do dia, a porta ali batia com tudo, como se alguém ali tivesse batido com força a porta. Então aquilo era muito estranho, né, porque não tinha como o vento subir. E as janelas viviam fechadas, então não tinha vento naquele andar. E as portas batiam com muita força, como se alguém ali estivesse realmente batendo a porta com força. Então eu me lembro que eu tive um sonho, não sei se foi antes ou depois disso tudo acontecer, em que dizia que aquela casa tinha um poltergeist. Então eu me lembro que eu contei para minha mãe, né? E eu contei por contar, assim, porque eu sempre tive isso de contar meus sonhos, porque Deus sempre falou muito comigo em sonhos, então eu contei ali para ela, aquele sonho. Outra vez eu me lembro que uma conhecida nossa, né, ela foi ali dormir lá, então a gente escutou no meio da noite, né, no meio da noite, a gente escutou ali uma batida, como se alguém estivesse batendo ali no piso ou no teto de onde a gente estava dormindo, no quarto onde a gente estava dormindo. Então nesse quarto só estava eu, minha mãe e essa pessoa conhecida nossa que estava dormindo lá. E falando um pouquinho sobre poltergeist, poltergeist significa demônios barulhentos. Então é um demônio que ele se instala numa casa para perturbar a vida de uma pessoa, de uma família, para jogar as coisas, para bater as portas, enfim, para fazer bagunça nessa casa. Eu vou falar um pouquinho agora das legalidades que podem trazer esse demônio para perturbar esta casa. Então esse espírito ele não entra do nada, ele só entra quando ele tem uma legalidade
diante de Deus para assombrar uma casa. Uma das legalidades é divisão e falta de amor numa casa. Outra legalidade também que pode ser dada é lascívia, prostituição e opressão à criança, quando ali uma criança é muito oprimida. Dinheiro enterrado numa casa construída também. Assassinatos violentos, opressões violentas. E esses demônios, eles são atraídos por isso. E acontece em muitos lugares do Brasil, principalmente em interiores, onde se fala muito palavrão. Então eu tive essa experiência com o poltergeist, com esse demônio barulhento. E foi nessa mesma casa que eu tive síndrome do pânico. Eu me lembro que eu não contava nada pra ninguém sobre isso, né? Mas Deus usava muito pessoas em lives pra mim. E eu conheci uma missionária, né, naquela época. Então, certa vez ela passou uma revelação pra mim que uma casa, quando tem assim quando muita gente aluga ela, muitas vezes demônios passam a habitar nela. E ela começou a dizer, né, que eu dei uma brecha e que eu deveria ter abrido todas as janelas e portas, orado para lhe repreender todos os espíritos malignos que tivessem naquela casa e ungido a casa toda. E só depois de orar dentro da casa eu deveria ter ungido a porta e repreendido o mal para que o mal não viesse entrar pela porta. Então eu me lembro que eu passei por tudo isso, né, nesta casa. A gente passou por tudo isso. Até então eu nunca tinha tido experiência com poltergeist, só tinha ouvido falar. Então essa é a minha experiência que eu tive, né? Eu estou deixando esse relato aqui e esse conselho espiritual, né? Para que, principalmente nós que moramos de aluguel, a gente venha repreender o mal que estiver dentro da casa, com as portas e janelas abertas, ungir toda a casa, repreender o mal. E só depois a gente ali ungir por fora, ungir a porta para que o mal não entre nas nossas casas. E fica esse ensinamento, esse relato também. Aconteceu no ano passado, como eu mencionei, foi real. E que fiquemos alertas, porque o inimigo, ele trabalha assim no oculto. E só mesmo quando Deus permite ver, pode ver a ação demoníaca. Ou quem ele permite também sentir, pode sentir também as ações demoníacas. Então este é o meu relato. Fica também este ensinamento para nós em nome de Jesus. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.